Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. A gente conversa com o prefeito da cidade de Cubatão, Ademar de Oliveira. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo. Tudo bem. Falar um pouquinho sobre a questão de Cubatão. A gente sabe que os últimos meses não têm sido muito fáceis, muito tem se falado sobre a questão de impeachment. Gostaria de dar oportunidade para o senhor falar um pouquinho sobre esse assunto. É um período conturbado? Como é que o senhor tem visto esses últimos meses? Olha, na verdade, governar no quadriênio de 17 e 20 não tem sido fácil para ninguém, né? O país, né, atravessa por momentos difíceis. Cubatão, quando a economia vai bem, Cubatão é a cidade que primeira está no topo, mas também quando vai ruim é a primeira que decresce do ponto de vista de arrecadação, porque a nossa principal receita é o ICMS, né? Quando o país não circula bem a mercadoria, Cubatão acaba sofrendo e padecendo. Do ponto de vista do impeachment, é uma previsão legal, né? A Constituição prevê. Agora, é lamentável, né, que hoje o cidadão anda a passar por mim nas ruas e não gostar da cor da minha camisa, ele pode ir lá e pedir o meu impeachment, né? A justiça permite, né? A lei permite essas aberturas. E daí é um instrumento que acaba sendo utilizado pelas conveniências políticas, pelos conchavos políticos. É uma ferramenta que a democracia criou, né? É importantíssima, desde que tivesse travas, né, que não pudesse ser utilizada para efeitos políticos. De forma aleatória, né? Exatamente isso. Veja o meu caso. 2 pedidos de cassação sem embasamento nenhum, apenas com a alegação de que eu descumpri lei municipal. Descumprimento da lei municipal da CIP, que não é uma verdade, né, porque a CIP, né, o custeio vem sido praticamente utilizado 1 ano, então não procede. E o outro das emendas impositivas, lembrando que a emenda impositiva foi criada no nosso governo, onde nós proporcionamos para o parlamentar a oportunidade de ele interagir com a sociedade, indicando até 1% da receita do município, destinando para as entidades, destinando para os seus redutos eleitorais, etc. e tal. Mas, infelizmente, é aquela piada do escorpião, né? Nós criamos e depois eles voltam contra nós, né? Acabam alegando de que, olha, nós não cumprimos. Lembrando que as emendas impositivas, as regras é para aquisição de bens móveis duráveis e também para o terceiro setor, para as entidades que estejam aptas a receber recursos. Esse é a segunda menção de impeachment, Sim. nesse caso. A primeira foi em relação à iluminação pública, A é iluminação isso? pública, você vê que não tem conexão nenhuma, não tem conexão legal, a conexão é meramente política. Porque o cidadão que está na ponta, onde a classe política já não goza de grandes conceitos, de credibilidade. Então, é uma forma, o instrumento que poderia ser utilizado para a consolidação da democracia, acaba sendo utilizado como ferramenta política eleitoral. Porque na cabeça de quem entra é assim, olha, normalmente quem entra é patrocinado por adversários, é patrocinado por pessoas que têm interesse em se projetar politicamente. Então eles, obviamente, a justiça não consegue provar isso só dentro de uma investigação. Eles às vezes recebem recursos e entram e aí dizem assim, olha, não vai dar em nada porque de fato não tem nenhum cometimento de crime, não tem crime de responsabilidades, não tem crime de improbidade, mas de qualquer forma a gente cria um desgaste político no prefeito. É lamentável nos dias de hoje, com todas as dificuldades de governar, com tudo que a gente tem que conduzir, né, cuidar das finanças, cuidar da cidade, uma carga horária de 12 a 14 horas, você ainda canalizar energias para discutir Esse tipo de coisa. questões Quando o desse tipo senhor de coisa. assumiu a prefeitura, o senhor esperava ter esse tipo de relação com a Câmara? Com a Câmara a relação é boa. O pedido de impeachment não foi provocado pela Câmara, né? Muito pelo contrário, né? Primeiro foi votado de 13 votos favoráveis, né? Então se demonstra que a nossa relação com a Câmara é uma relação muito saudável, respeitosa e tem que ser assim. A motivação são dos agentes políticos que querem disputar as eleições em 2020. Eles ficam usando os famosos cobaias para as pessoas impetrarem pedidos de cassação para desgastar politicamente o prefeito, que não tem correlação com a Câmara. A Câmara, inclusive, quer inibir isso, né? O presidente, eu tenho conversado muito com ele, com o presidente Rochinho, e ele é totalmente contrário, né? Porque isso abre um precedente perigoso, né? Atrapalha os trabalhos legislativos, atrapalha os bons andamentos da cidade, mas infelizmente a lei é um decreto, salvo engano, de 59, não sei, ou de 67. Então o Congresso precisa reagir nesse sentido, que
que a ferramenta deva ser utilizada, eu acho que é importante, cometer o crime tem que ser apurado e tem que se punir, mas não pode ser utilizado banalmente assim por interesses políticos. Né? Agora, já que a gente está falando em relação a interesses políticos, na sua primeira denúncia, o vereador Toninho Vieira, que é do seu partido, ele votou favoravelmente à abertura do processo. Isso indica um certo mal-estar entre os tucanos? De maneira alguma, né? O que o vereador faz? Eu entrei, ganhei as eleições, 6 meses ele disse que era candidato a prefeito. Moralmente, do ponto de vista ético, é inconcebível, né? Você estar num partido e se lançar prefeito dentro do mesmo partido. E a maior demonstração que o pedido é político, qual a motivação dele votar? É tentando se valer ardilosamente, né, desse instrumento para se projetar politicamente. Não tem correlações, né? Politicamente correto não é isso, né? O político que tem conduta não age dessa forma, né? E acho que nesse aspecto ele acaba não sendo exemplo nem para a classe política e nem para uma projeção, né? Agora, como é que foi a mobilização do governo para segurar esse processo de impeachment nas duas denúncias? Não tem mobilização, tem coerência do parlamentar, né? O parlamentar, quando recebe, ele tem um livre-arbítrio de avaliar. Veja que há essa indução de que, olha, o prefeito tem que mobilizar. O que valeu até agora foi o bom senso, a coerência, a transparência e o respeito na relação entre executivo e legislativo. Não teve nenhuma outra motivação. Eles votaram com a coerência, né? Votaram com a transparência e honrando o seu mandato, porque não tem nenhum tipo de crime. Está lá, é público e notório. Até porque se tivesse, o Ministério Público e o Tribunal de Contas são órgãos, né, fiscalizadores e, obviamente, os guardiões, né, das nossas condutas. Vê que não tem nenhuma indicativo nem de um dos órgãos nesse sentido. Então, a motivação ela é meramente política. Né? Quer dizer, na verdade, esses dois eventos, as duas denúncias, de certa forma, só serviram para um certo desgaste político. A gente pode falar, talvez, numa sangria política, não? Não, muito sangria, forte? Não, porque a sociedade conhece o perfil, né, de quem votou contra, por exemplo. Né? E a sociedade começa a avaliar a conduta, a postura. Então, eu fico muito tranquilo, né? Porque a cidade é pequena, tem características de cidade do interior. Então, quando a pessoa usa desses meios ardilosos para chegar ao poder, a sociedade própria interpreta que, olha, se não tem postura para chegar, né, no pleito, obviamente não vai ter postura para governar. E a própria sociedade elimina, né? A gente tem aqui um ponto que eu gostaria que o senhor esclarecesse. Como é que o senhor vê a real intenção do advogado Cícero João da Silva Júnior, que no mesmo dia que a Câmara rejeitou o primeiro pedido de impeachment, ele já entrou com o segundo? Quer dizer, como é que o senhor analisa essa questão? Qual que é a real intenção? Olha, está nítido pela postura, pela conduta. Aliás, o advogado ele diz isso em todos os meios, nos botequins da vida, nos senadinhos da vida. Diz, olha, eu tenho 6 pedidos para entrar. Ele diz, abre aspas, eu sei que não dá em nada, mas eu quero desgastar o governo. Eu estou pensando um instrumento jurídico, o meu advogado está pensando, já temos provas robustas de que a motivação é meramente desgaste político, para ver se a gente acha alguma brecha na justiça para estancar essa conduta. O presidente tem conversado comigo, com os 13 vereadores também, de mudarmos, de repente, uma alternativa legal, que o rito, né, tenha uma abertura de que, olha, que passe pelas comissões, que seja prerrogativa, como ocorre, por exemplo, no Congresso, é prerrogativa do presidente da Câmara pautar ou não pautar, para estancar isso, porque você imagina se o governo fosse um governo rancoroso e fosse usar as mesmas ferramentas para pedir cassação do vereador. Minha saudosa mãe dizia que o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Você tem as mesmas ferramentas, mas seria de muito mesquinharia, né, você utilizar dessas ferramentas, porque a sociedade não quer isso, a sociedade quer resultados, a sociedade quer políticos sérios, políticos honrados, e essa conduta diminui não só, obviamente, do ponto de vista de imagem do executivo, mas também o legislativo. Mas eu sou um cara feliz, porque hoje, dos 15 vereadores, nós temos uma Câmara honrada, vereadores diferenciados, que têm votado pela sua consciência e, obviamente, pelo mérito da denúncia, né? E quando você vai no mérito, você vê que não tem crime, né? O que tem é interesses políticos. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a cidade de Cubatão. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira.
Prefeito, a gente está falando sobre essa questão do impeachment e só para finalizar, todo esse cenário que se formou em volta desse assunto, o senhor acha que ainda é resquício da velha política, do velho sistema? É aquele negócio do toma lá da cá? Sim, é a percepção que tenho, né? Porque o que que faz, o que que motiva um cidadão a fazer isso apenas motivado por interesses que não sejam os interesses de defender o cidadão, a cidade e os nossos munícipes, eu não vou saber nunca, né? Minha saudosa mãe dizia que o coração do homem só Deus o conhece, nós não o conhecemos. É o que me faz crer que é a postura da velha política e que o cidadão, né, não quer saber disso, né? O cidadão quer saber de governar com seriedade e com responsabilidade. Quando o senhor foi vereador, o senhor era bastante atuante nessa questão da discussão sobre o impeachment com a então prefeita Márcia Rosa. Como é que é hoje estar desse outro lado? Eu posso falar com tranquilidade, e o que eu falo aqui está nos registros internos da casa. Eu nunca fiz um pedido de cassação da ex-prefeita. Eu nunca presidi uma comissão para travar o governo. Eu nunca escondi processo na minha casa. Aliás, muito elogiada pelo próprio governo do PT, a minha conduta e a minha postura. Então, quando você tem princípios, o parlamento serve como amostra para a sociedade do que você será numa projeção futura. Então, quando você vê que o parlamentar utiliza ardilosamente, né, o parlamento para fins inescrupulosos, constantes pedidos, não pedido de explicação para mostrar para a sociedade o grau de transparência, cria-se de muita dificuldade com o intuito de vender facilidade. Quando você vê o parlamentar com essa postura, obviamente que a sociedade já começa a separar o joio do trigo. Então, eu tive muita responsabilidade na conduta, no exercício do meu mandato. Eu já votei algumas vezes junto ao governo anterior, mas defendendo os interesses da cidade, como o Código de Postura, por exemplo, né? O novo Código Tributário. Então, governar quanto pior, melhor, infelizmente, não é isso que a sociedade quer. Essa conduta, essa postura da velha política, né? O parlamentar tem sim que fazer o seu dever de ofício e fiscalizar os atos do executivo, fiscalizar se os contratos estão dentro dos preços de mercado, fiscalizar se os objetos estão sendo realizados de acordo com o que foi contratado, as ações do executivo, claro, é uma atividade nobre. Agora, se começa a usar atividade nas prerrogativas para fins inescrupulosos, é muito ruim, né? Que é o que a gente tem visto agora nos pedidos de impeachment, né? Que crime tem ali, né? Não tem nenhum crime. E não sou eu que estou dizendo, né? São todos os advogados por unanimidade. Olha ali e fala, que absurdo. Mas é o que eu te falei, se eu sair na rua hoje, a nossa legislação, e alguém olhar para a minha fisionomia e não gostar da minha camisa azul, pode pedir a cassação do prefeito. E aí, para a classe política que torce contra o pior, melhor, ou quer se projetar para o futuro, a legislação acaba dando uma grande brecha, uma grande oportunidade, né? De ele ter o seu nome se projetando, desgastando. É triste, mas infelizmente a nossa legislação ainda tem algumas lacunas que precisam ser aprimoradas. Essas picuinhas políticas, isso pode, de certa forma, tornar a cidade de Cubatão ingovernável ou é muito forte esse termo? Não, não tem correlação com governabilidade ou não. Se você tem uma conduta do ponto de vista de ações criminosas, o parlamento vai, obviamente, te isolar. Agora, quando você tem os parlamentos, né, eu tenho os 15 vereadores, quem faz oposição hoje é um vereador do meu partido que é inexplicável. Eu gostaria de um cientista político me explicar o comportamento dele, porque ele quer ser prefeito, na verdade eu ganhei as eleições, ele 6 meses queria o meu lugar. E eu acho que tem que ter um pouco de humildade, né? Eu, por exemplo, eu perdi em 2000, perdi em 2004, perdi em 2012, ganhei em 2012. 2004, 2000, 2004 e 2008 eu perdi. Para projetar o futuro para uma candidatura requer um planejamento, um preparo. Você não pode achar que você vai derrubar uma pessoa no poder sem motivos nenhum e tentar atropelar tudo e a todos para ser prefeito. O que a gente tem percebido, lamentavelmente por ser do meu partido, mas lhe falta ainda muito preparo. Preparo moral, preparo ético e preparo intelectual, que eu acho que é o principal. Fala um pouquinho agora especificamente sobre a cidade de Cubatão. O senhor acha que a questão do poderio econômico já foi superada? A gente passou por uma crise, o Brasil inteiro, várias cidades foram acometidas por essa crise econômica. Hoje, como é que está a situação de Cubatão? Já respira um pouco melhor? Olha, o Cubatão, quando o Brasil cresce, nós estamos bem. Então, nós não superamos a crise ainda, porque o Brasil não superou a crise, né? O Brasil está esperando a reforma da Previdência, dentro de outras variantes, que saia logo, que né? saia logo para poder retomar o crescimento. O
que hoje nós estamos governando é com responsabilidade, é um trabalho muito sério para que a gente não entre no sufoco que nós pegamos a cidade, né? Desde água sem pagar desde 2009, luz, hospital fechado, Casa da Esperança fechada, Corsã falida, servidores sem receber 2 férias, 2 décimos. Para você ter uma ideia, nós estamos pagando no ano de 2019 cesta básica e vale refeição de 2015. Você tem uma ideia, o rombo, né? Então, acho que com tudo isso, nós não atrasamos salários de absolutamente ninguém, nós pagamos todos os dias, tanto os nossos ativos, servidores ativos, quanto os da inativa. Pagamos também 13º, nós vamos antecipar desde o ano passado, né? Há mais de 10 anos não se fazia isso. Então, acho que esse é o grande mérito. E demos o maior aumento da história, né, do serviço público de Cubatão. O aumento médio aí, de acordo com o ingresso, né, de ensino médio, técnico, fundamental e superior, em torno de 20%, o maior aumento médio da história. Então, acho que isso são os reflexos, efeitos colaterais de quando se governa com responsabilidade, com austeridade, que não é bom do ponto de vista de ações, do ponto de vista de investimentos, mas tem que se apertar o cerco, estancando os gargalos de corrupção, que eu acho que a nossa maior vitória, que eu posso dizer, foi ter estancado os gargalos de corrupção, que não eram poucos. Basta fazer um comparativo. Com os mesmos recursos, porque nós não tivemos superávit de arrecadação, nós conseguimos colocar as finanças em ordem, pagar mais de 200 milhões de dívidas anteriores, por exemplo, R$500 bilhão de financiamento de empréstimos para a Caixa de Previdência, R$500 bilhão de precatório que nós estamos pagando, com os mesmos recursos, pagamos a todos, precatório que nós pagamos quase uma alíquota de 4% de precatórios, fora 38 milhões que nós herdamos sem pagar do governo anterior. Eu acho que todos esses números por si só falam o que nós pegamos e aonde nós estamos e o que nós estamos projetando para o futuro. É um trabalho sério. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Cubatão. A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Cubatão e eu converso com o prefeito Ademar Oliveira. Prefeito, a gente está falando sobre a questão do poderio econômico da cidade de Cubatão em relação ao Brasil, né, todos os desafios. E agora eu gostaria de falar sobre a questão dos servidores. A gente estava falando, o senhor chegou a falar que tem algum dinheiro entrando, pagando em dia os funcionários, a questão do 13º. Agora, alguns cortes foram feitos até para poder estabilizar a máquina, né? Esses cortes de despesas e até com funcionalismo público, isso trouxe algum certo desconforto em relação ao servidor? Não, eu diria que só trouxe conforto, né? O fato de receber seus vencimentos em dias, os aposentados em dias, antecipação de 13º, férias em dias, trouxe um grande conforto. Até porque o que nós cortamos foi os contratos, as gorduras tem contratos, que nós cortamos 50% e o contrato continua sendo executado na maior perfeição. Lembrando que nós não cortamos do servidor direitos, nós cortamos privilégios, privilégios que não comportam, né? Direito e benefício é quando todos recebem, privilégio quando alguns recebem. Você tem uma ideia, incorporação. O governo anterior tirou a trava, né? Ocupar o cargo de diretor não precisa de nível superior, agora que nós retomamos a exigência do nível superior. Mas, um exemplo, a pessoa entrava na prefeitura como auxiliar de serviços gerais. Por conveniência política, o prefeito vai lá e chama e dá um cargo de função gratificada de diretor. Em 6 anos, ela incorpora e está no teto do prefeito. Em apenas 6 anos, ela contribuiu, digamos assim, 27 anos como auxiliar de serviços gerais, e em 6 anos ela incorpora o teto do prefeito e se aposenta com o salário do prefeito. O que acontece? Caixa de Previdência, o conceito é contribuir e retribuir. Claro que essa conta não vai fechar. Por isso que a Caixa de Previdência da Prefeitura hoje tem um rombo de 13 milhões por mês. É o cidadão contribuindo e, infelizmente, nós repassando para poder arcar com as despesas dos inativos. Então, no que nós cortamos? Cortamos, por exemplo, esses privilégios, que não comporta mais, em pleno século XXI, com a crise que o país vive, e, aliás, físico o Brasil não fez ainda, né? Você vê as caixas de previdências estão, em média, quase todas quebradas. E vai chegar ao extremo que chegou no Rio de Janeiro tão logo se os prefeitos e os governadores, enfim, os entes não tiverem essa responsabilidade e esta percepção. Vai chegar ao fundo do poço, né? No bloco anterior, o senhor mencionou a Corsã. O senhor acha que a cidade sente falta da Corsã? Olha, eu acho que
o que ficou mais, o que foi mais agressivo na Corsã foi a questão do corte em relação aos empregos. Mas mais de 80% foram absorvidos nas novas contratadas. Mas não tinha como, era impossível você manter uma empresa entre dívidas milionárias, por exemplo, só de PIS, COFINS, PASEP, FGTS, retido, e tem que repassar. Se descontar o FGTS, tem que passar para o governo federal, para o fundo, né, de garantia. Eles retinham isso e não repassavam. Um rombo de 112 milhões. Com isso, a Corsã tinha suas certidões para poder contratar com o poder público. Então, na verdade, a Corsã, quando nós assumimos o governo, nós assumimos falida. E tomamos a decisão de pegar os serviços que eram feitos por elas e passar para contratos de gestões, justamente pela impossibilidade de contratar com o poder público e, obviamente, sanear. Né? Você tinha 79 cargos de livre provimento, né? Você tinha salários de conselheiros da ordem de 10 mil reais. As pessoas não precisavam ir. E uma vez por mês ganhavam 10 mil reais. Então, governar com responsabilidade nos dias de hoje é ter a coragem de dizer que, olha, o populismo não comporta mais, não dá. Porque o populista, normalmente, ele diz tudo, né, que as pessoas querem ouvir, eles dão tudo que as pessoas querem, só que eles não dizem de onde sairá o dinheiro. E o que acontece foi o que aconteceu com o Brasil, né? Deram tudo, só esqueceram de dizer assim quais seriam as fontes de financiamento. Quando descobriram que não tinha mais dinheiro, entramos na derrocada. Então, eu tenho consciência, né, que nós perdemos popularidade com as nossas decisões de responsabilidade e austeridade, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Popularidade você recupera, o que você não recupera é credibilidade. E o maior exemplo da nossa credibilidade é pagar o servidor em dia, pagar os seus benefícios em dia, hospital reaberto, Corsã sendo prestado serviço por contrato de gestão, Casa de Esperança reaberta, cidade sendo pavimentada. Demos destinação aos elefantes brancos, como, por exemplo, aquele teatro, há mais de 30 anos, que era símbolo do que não prestava, né? Com uma destinação nobre para salvar vidas, com centro de oncologia, hemodiálise. Então, eu tenho uma consciência tranquila que nós estamos governando com austeridade, com medidas impopulares, mas temos que fazer o que teria que ser feito, que, infelizmente, estamos pagando o preço de quem lá atrás deveria fazer e não fez. Recentemente, só para a gente finalizar, saiu uma notícia de que a Câmara aprovou a contratação de professores sem concurso público. Isso é benéfico para a cidade? Como é que você vai ver? Primeiro a gente precisa explicar, né? Não é essa manchete sem concurso público, é a figura do professor substituto. As prefeituras, né? Aliás, isso não é Cubatão, é que Cubatão está muito atrasado, né? Cubatão, em relação às novas cidades da Baixada Santista, está 1000 anos atrasado, por conta de quê? Muito dinheiro, essa sujeira toda foi para debaixo do tapete. Por exemplo, a figura do professor substituto, que nós não tínhamos uma lei autorizativa. Uma professora engravida, claro que ela vai ter a licença maternidade. E daí eu não tenho um concurso aberto, eu não posso abrir um concurso para substituí-la. Eu tenho que contratar alguém temporariamente para quando ela volte, a criança não fique sem aula até lá. Então, o que a Câmara autorizou? A contratação do professor temporário, que é aquele que vai suprir não a vaga do outro professor, jamais. Aliás, nem a lei permite, né, você pegar a vaga de ninguém sem concurso público. Mas é que, infelizmente, o que acontecia anteriormente? As nossas crianças ficavam sem aulas. E isso foi sanado com autorização legislativa. Então, não é que nós estamos contratando ninguém sem concurso. Ok. Prefeito, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O ND fica por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.